Olá, alunos do sexto ano. Hoje, na nossa aula de História, iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre sociedades antigas do Oriente, certo? Hoje, nós iremos estudar, a página 75 do nosso material didático, começando na página 75 até a página 78. Então, vamos lá. Hoje, o nosso conteúdo é sobre a vida na Mesopotâmia. Como nós já estudamos, a Mesopotâmia significa, né, terra entre rios. E nesse caso, foi lá onde se desenvolveu as civilizações como nós conhecemos hoje. Certo? As primeiras civilizações, os primeiros povos antigos, segundo historiadores e, teóricos, nós aprendemos que ali foi onde se desenvolveu os primeiros povos. E assim como também nós já estudamos na nossa unidade. Então vejamos, a vida na Mesopotâmia. A base da economia na Mesopotâmia era a agricultura. Os principais produtos cultivados eram linho, lentilha, trigo, gergelim e cevado. Em pequenas áreas, entre os grandes campos cultivados, os camponeses produziam legumes e hortaliças. Essa era a vida, né, naquela época. Assim as pessoas trabalhavam explorando ali a terra, né, cultivando a terra. A água necessária para irrigar as plantações era captada do rio Tigre por meio de diques, né, do rio Tigre, do rio Eufrates ali por meio de diques e outros, né, barragens, vamos dizer também, canais de irrigações. Então vamos lá. Ó, que também possibilitava a pesca e a criação de animais. Os mesopotâmicos criavam ovelhas para a produção de lã, cabras e vaca para a obtenção do leite e de seus derivados, mulas e bois para o transporte e a atração dos arados nos campos. O comércio na época, né, o rio, além de dar essas condições de facilidade de cultivo, tinha também assim uma facilidade de deslocamento de pessoas de uma região para outra. Ali a Mesopotâmia, certo? Tinha aquela terra ali, os rios tinham grande importância para o comércio. Por quê? Porque ali era como se fosse uma via de circulação para grandes partes da mercadoria. Então, mais adiante aqui, nós podemos ver o seguinte, olha, que além de cultivar a terra, né, além de tirar os legumes, eles também exploravam alguns minerais, né? Os povos da Mesopotâmia adquiriam de outras regiões produtos como madeira, metal e pedra preciosa. Certo? Então aí nessa imagem nós temos aí, ó, que representa, né, a origem dos produtos adquiridos pelos mesopotâmicos. Então da Ásia Menor, certo? Porque assim, como aquele povo da Mesopotâmia, eles trabalhavam mais com a questão da exploração a exploração não, cultivo da terra, né? Na questão da agricultura, eles precisavam de outros, né? outros meios, outras ferramentas. Então, eles precisavam de alguns metais, né? Vejamos aí, ó. Esses metais, eles recebiam como pagamento de seus produtos. Ó, na Ásia Menor, né? Na Ásia Menor, eles pegavam ali da Ásia Menor, eles chegavam a comprar ou a fazer troca, né? Do cobre, do estânio, ali também de Elam. Elam, o que mais faziam ali troca era a questão do cobre. Já da Pérsia, eles traziam ali a carnelina, e além disso também vinha cobre, e além do cobre
também o estânio, certo? E várias outras regiões, porque ali era um ponto comercial, a Mesopotâmia era um ponto comercial na questão da produção de produtos da agricultura, e assim eles conseguiam comercializar com várias outras regiões, né? Então aí nós temos um mapa, ó, a origem dos produtos adquiridos pelos mesopotâmios. Aí eles adquiriam produtos da Ásia Menor, da Arábia, também do Egito, da Pérsia, certo? Chipre, entre outros, entre outras regiões. Continuando, a vida nas aldeias, né? Como ocorria a vida nas aldeias na Mesopotâmia? Ó, as grandes cidades-estados mesopotâmicas eram circundadas por várias aldeias rurais. No campo, as pessoas se dedicavam à agricultura, à criação de gado e ao pequeno artesanato. As pessoas mais pobres, que não tinham terra, prestavam serviço de diversos, né, prestavam diversos serviços, nesse caso, ou prestavam serviços diversos, como tem um exemplo aqui de vaqueiros, carroceiros e pastores. Isso, no caso, para a família em período de muito trabalho, certo? Ó, principalmente na época de plantio e da colheita, em troca de pagamento. Nesse caso, em certas áreas da Mesopotâmia, algumas famílias concentraram terras e foram grandes proprietários, né? Propriedades ocupadas com pomares e rebanho. Essas grandes famílias proprietárias conquistaram riquezas e destaque social, certo? Então, nós temos aqui uma imagem, né, que representação assíria de trabalho agrícola na margem de um rio, isso no ano 645 a.C. Então nós podemos ver aí, ó, esse povo, né? Vemos aí o que? Vemos que tem umas pessoas cultivando aí a terra, né, um plantio, e além disso tem outros dentro do lago, né, ó, pescando. Vê aí que tem umas imagens, né, umas simbologias de uns peixes. Então, assim era a vida na aldeia, nas aldeias, né? Nas aldeias. Continuando, a vida nas cidades. Como era a vida nas cidades da Mesopotâmia? Nos centros urbanos, as tarefas de controlar a arrecadação de impostos, coordenar a construção de obras de irrigação, organizar exércitos e abastecer os templos e palácios exigia uma grande variedade de profissionais. Nesse caso, desses profissionais tinham o quê? Tinham os artesãos, tinham os ferreiros, tinham os escribas, tinham os médicos e os soldados, entre vários outros setores. Ali tinha serviçais, que tinha varredores, e tinha outro tipo, né? Vamos dizer, não tinha na época conhecido como gari, mas também tinha pessoas que eram responsáveis pela limpeza das grandes cidades. Aí nesse caso tinha o quê? Diversos tipos de ocupação também eram exercidos pelas mulheres, né? Vamos ver aqui, a população da cidade distribuía-se pelos palácios, pelo Palácio Real, pelos templos e pelos bairros. Na verdade, nenhum desses lugares era exclusivamente residencial, pois os imóveis serviam para as várias atividades ao mesmo tempo. A moradia do rei era também o centro da administração política e continha armazéns e oficinas em seu interior, certo? Então nós vemos aí que o império, os impérios que viveram ali, que existiram na grande Mesopotâmia, né, naquela região, tinham tudo isso. Tinham que tinham pessoas que cuidavam da segurança, no caso os soldados, tinha pessoas que cuidavam ali vamos dizer, cuidavam ali dos doentes, dos enfermos, que eram os médicos, né? Tinha aqueles que faziam ali as espadas,
são os ferreiros, e tinha também aqueles que cuidavam de escrever e transcrever as leis existentes naquela época, que eram os escribas. Continuando, o crescimento das tropas mercantis com povos vizinhos levou ao enriquecimento dos comerciantes e fez surgir também homens de negócios que emprestavam dinheiro a juro, uma espécie de ancestral dos banqueiros contemporâneos. Certo? Então, com o desenvolver de toda essa política, né, dessa política que existia na época, na questão da política agrícola e de exploração de outros ramos, né, também surgiu o quê? Surgiu essas pessoas que emprestavam dinheiro a juros, que na realidade é um símbolo do nosso sistema que nós temos hoje, o sistema bancário. E aí nós temos uma imagem, réplica da porta de Estar, que ficava ao norte da Babilônia, hoje atual Iraque. Isso é uma réplica e essa imagem foi tirada em 2016. Aí do outro lado, no lado esquerdo, nós temos uma miniatura de uma casa, né? Datada aproximadamente, que ele usava esses modelos, 2900 a 2200 a.C. Também ali na Mesopotâmia, eles tinham o quê? Eles eram povos religiosos, né? Os mesopotâmicos, eles eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Tinha deuses, né, que era conhecido como Deus da sabedoria, nesse caso aí, Enki, ou Enki, certo? Conhecido como Deus da água doce e fresca, onde acreditava que a terra, né, flutuava. Ele era considerado também o Deus da sabedoria. Para os povos da Mesopotâmia, os deuses eram semelhantes aos seres humanos, com a diferença de que eram poderosos e imortais. Certo? Nesse caso, eles acreditavam também que os deuses, né, da crença mesopotâmica, eles podiam se casar, podiam ter filho, certo? Eles ficavam tristes, eles ficavam alegres. Tinham também os deuses bons, também tinham os deuses cruéis, tinha aqueles deuses que não tinham inveja, mas também tinham os invejosos, tinha aquele que era sempre zangado, mas também tinha os caridosos, né? Tinha os ruins, mas tinha os caridosos. Na Mesopotâmia, a religião, política e ciência estavam intimamente ligados. Por isso, os templos também eram o centro de pesquisa e ensino, nos quais os escribas e a astronomia tiveram um grande desenvolvimento. E aqui nós temos, né, algumas representações de alguns deuses da Mesopotâmia. Aí nós temos Tammuz, Inã, Migal, entre outros. Temos também aí um bastante conhecido, Baal, entre outros. E aqui nós temos nossa atividade. É a primeira e a segunda questão, certo? Do nosso material didático na página 79. Só a primeira e a segunda questão. Com isso, bons estudos.